boa noite na santa e gloriosa paz do Senhor. Estamos aqui para dar continuidade nesse estudo do livro de Apocalipse, e hoje nós vamos aprendermos junto a palavra de Deus, e sabendo que você que está aí do outro lado é mais do que bem-aventurado. Eu sou pastor Walterson Madureira, juntamente com o diácono Rafael, saudando os nossos amados. Graça e paz a todos, que Deus abençoe cada um de vocês, e vamos aí ligadinhos aí aprender com o Espírito Santo, hoje a respeito, na continuação, do estudo de Apocalipse, e que Deus abençoe cada um de vocês aí. É isso aí, nós vamos dar continuidade. Então paramos na semana passada no verso 9, e nós vemos aqui naquela expectativa, nós vamos dar continuidade nessa expectativa, e tendo esse conhecimento que somos mais do que bem-aventurados. Você que está aí do outro lado é mais do que bem-aventurado, porque você está ouvindo a palavra. Se você estudar, você é mais do que bem-aventurado, porque bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve e aquele que estuda. Se você vai nos acompanhar estudando esse livro, com certeza o Senhor há de recompensar você de alguma forma, porque é gratificante nós estudarmos esse livro. É o que encontra no versículo 3 do capítulo 1 de Apocalipse. É bem-aventurado é aquele que lê, ou seja, que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. A semana passada nós até falamos acerca da brevidade, esse breve, esse próximo, mas quando Deus fala, tem um significado. Esse livro de Apocalipse, nós estamos a semana passada na parte introdutória, hoje também não é diferente. O capítulo 1 na verdade, é uma introdução ao livro de Apocalipse. Então, nós tomamos assim um pouco de tempo para estudarmos essa introdução riquíssima, que nos leva a prepararmos para receber grandes revelações da parte do Senhor. E nós vemos, falando sobre a brevidade, foi bem explicado também o diácono Rafael, na questão do breve de Jesus, que breve, esse breve falando realmente da nossa vida breve. Quando Jesus ele disse: eis que breve venho, o tempo está próximo, e muitas vezes nós pensamos assim: poxa, mas tem quase 2000 anos, ou mais de 2000 anos, ainda Jesus não veio, e ainda tem essa palavra que o tempo está próximo. Foi bem explicado, mas fala assim realmente da nossa breve vida, a nossa breve passagem aqui na terra, não é mesmo, Diácono? Exatamente, pastor. A igreja primitiva, ela sempre esperava a volta iminente de Cristo, em qualquer momento. E essa deve ser a conduta da igreja: amar a volta de Cristo e esperar a volta de Cristo, que estejamos sempre preparados, assim como o próprio Cristo disse em Mateus 24, que vigiai-vos porque não saberem o dia nem a hora, vigiai-vos porque virei como ladrão, vigiai-vos. Diversas vezes ele aconselhou, exortou a igreja para vigiar, porque a volta dele é breve, Agora, seguindo os sinais das profecias bíblicas, está cada vez mais próximo ainda. Muitos sinais já aconteceram, e segundo o tempo, o termômetro, que é as profecias bíblicas, a volta de Cristo cronologicamente está bem próxima. E para os nossos leitores, você que está começando a nos acompanhar a partir desse momento, o que nós podemos dizer para eles o quanto é importante a leitura do livro de Apocalipse nos dias de hoje? Quais são as razões que nós podemos dar aos nossos amados irmãos, aqueles que estão começando a meditar conosco nesse livro, que nós podemos dizer a eles? Eles devem continuar lendo, e qual a importância de ler o livro de Apocalipse nos dias de hoje, Diácono Rafael? Pastor, a importância ela
tremenda. Então, o livro do Apocalipse, ele não é um livro de mistérios e mitos e místico, como muitos pensam ser. O livro do Apocalipse, ele só precisa de seguir algumas regras. Mas é muito importante que a igreja leia, estude o Apocalipse. Porque a palavra Apocalipse, como normalmente nós explicamos isso semana passada, significa revelação, né? Tirar da sombra. Ou seja, Apocalipse ele é para revelar, para mostrar as coisas que hão de acontecer. O livro do Apocalipse ele é dividido em três revelações. Não existe, nós temos que tomar cuidado com as teologias contemporâneas que trago diversas linhas de interpretações novas que confundem muita gente. E aí, confundindo, as pessoas às vezes elas não querem aprofundar, não querem ler. Mas o livro do Apocalipse ele é dividido em três revelações. Nós não podemos esquartejá-lo e nem encurtá-lo. Três revelações, do qual daqui a pouco eu vou mostrar onde está escrito essas três revelações. O próprio Cristo falou sobre as três revelações. E é dividido assim em três partes? Em três partes. Em três revelações. Eu não gosto de falar parte, não, porque essa palavra eu estava até tentando procurá-la em casa lá. Porque eu tentei colocar parte, não é exatamente parte, são três revelações distintas, são três tipos de revelações, basta seguir isso. Então é um livro que a igreja ela tem que ser espiritual, a igreja ela tem que buscar em oração, em jejum, ser realmente um crente de temor, para que o Espírito Santo possa falar com você. Aí sim vai trazer assim, realmente tranquilidade na hora de ler o Apocalipse. Então, é isso aí, entendemos que também no versículo 3, como nós já lemos, né, porque ler o livro de Apocalipse nos torna verdadeiramente bem-aventurados. E fala o versículo 3 que nos fala a primeira das bem-aventuranças que há no livro de Apocalipse, que são 7 ao todos, que se encontra em Apocalipse capítulo 14, verso 13, 16, verso 15, 19, verso 9, 20, verso 6, 22, verso 7, e se encontra as bem-aventuranças no livro de Apocalipse. Então, nós somos mais do que bem-aventurados. É bênção, realmente. Ler o livro de Apocalipse nos torna mais santos, mais vigilantes, mais atentos, faz com que o crente entenda que tem uma mensagem no livro de Apocalipse para a igreja, tem uma mensagem no livro de Apocalipse para a igreja individual, quer dizer, para cada um de nós. Então nós vamos aprendermos com este livro hoje, né? Em nome do Senhor Jesus, a partir do verso 9 está dizendo assim, capítulo 1, verso 9: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, pelo testemunho de Jesus Cristo. Esse versículo, como nós vamos meditar um pouco dentro desse versículo, aqui o apóstolo João, quando se fala o apóstolo João, muitas pessoas, às vezes, que estão começando agora na leitura da Bíblia, confundem esse João aqui com o João Batista, mas esse aqui é o João apóstolo, aquele que colocava sua cabeça no peito ali de Jesus, aquele discípulo realmente, aquele discípulo que teve o próprio Senhor Jesus, quando ele chegou a ele chamou na primeira instância como Bar-Jonas, né? O filho do trovão, era uma pessoa impetuosa, mas depois se tornou aquela pessoa amorosa, aquela pessoa realmente amável, não é isso mesmo, Rafael? Exatamente, pastor. Policarpo de Esmirna, que foi discípulo de João, né? Ele escreveu para Irineu, que Irineu foi discípulo de Policarpo, e quem escreveu o Apocalipse foi o apóstolo João. Então está registrado na história. E aqui no versículo 9, nós vemos aqui a cristologia, né? Jesus trazendo para ele um atributo que pertence a Deus. Eu sou o alfa e o ômega, né? Eu sou o princípio, o fim, alfa
E o ômega é a primeira e a última letra do alfabeto grego. E quem atribuiu para ele ser o princípio e o fim foi o próprio Deus no Antigo Testamento. Nós vemos lá em Isaías 44, no versículo 6, assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, fora de mim não há Deus. Então nós vemos aqui, tanto no versículo 9 como no versículo 17, e também no capítulo 21, se não me falha a memória, Jesus atribuindo para ele esse atributo de ser o princípio e o fim. Então, lembrando que Jesus em carne, né? Então o que acontece? Salmos 8, parte 5 e Hebreus capítulo 1, versículo 7 fala de que Deus fez menor do que os anjos e colocar em glória. Está falando de Cristo encarnado. Cristo foi servo, né? Encarnado, ele não usou da sua divindade para tirar a proveito. Ele foi servo e o Espírito Santo trabalhou, ele operou através de Cristo. Depois da ressurreição de Cristo, né, a primeira coisa que Jesus falou para os discípulos foi: me dado todo o poder nos céus e na terra. E aí nós vemos Jesus de Apocalipse já atribuindo para ele a divindade, a qual nós acabamos de ler agora no versículo 9. E nós vemos que realmente vai estar vendo, João vai ter esta visão, tendo esta visão de Jesus Cristo glorificado, realmente já como ele está agora, nesse momento. Então João está tendo essa visão de Cristo nesse tempo, nessa hora. Esse é o versículo 8, o versículo 9, como está dizendo, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro nas aflições, João, que poderia começar aqui, se expor, eu, o apóstolo, eu, se exaltar, ele bem poderia fazer isso porque ele tinha um respaldo, porque ele foi aquele que conviveu com o Senhor Jesus, mas ele demonstra que uma humildade muito grande. Eu, João, que também sou vosso irmão. Isso é muito importante. Hoje nós vivemos numa época que há muitos aí, vamos dizer, chamados donos da igreja, que quando parece que ele está no outro nível, parece que eles não são desse mundo, eles parece que não são irmãos, parece que está no outro patamar. E às vezes não tem nada, simplesmente é porque foi instituído como o líder de uma igreja, denominado muitas vezes seu presidente, mas parece que muitos têm que tomar esse cuidado para não se exaltar a si mesmo, porque uns até mesmo nem pode ser chamado de irmãos. Eu, há muito tempo atrás, servindo numa denominação, talvez com uns 16 anos de igreja. Eu era evangelista na época, no sul do Pará, bem longe. Lá estava eu ali, precisando talvez de uma ajuda da igreja para mudar para lá. Eu vivia a 1000 quilômetros de distância da onde eu estava. Aí eu fui fui falar com um dos presidentes do ministério e chamei ele de pastor, e eu teria que chamar ele de missionário. Nossa, na vista de todo mundo, eu fui chamada a atenção: você precisa aprender muita teologia para dirigir a mim dessa maneira. E me chamou a atenção de uma forma muito grande, e falando: você realmente tem que aprender muito, como é que você pode me chamar? E eu simplesmente havia chamado ele de pastor, e acontece que queria que fosse chamado no ministério. O nível de missionário é muito alto. É muito alto o missionário, aí é mais do que o pastor, porque é coisa da denominação. Aí fui grandemente humilhado, chamado a atenção, porque parece que estão em outro patamar. E na verdade nós vemos aqui o apóstolo João, ele está dando assim um exemplo de humildade, muito grande. Eu, João, também sou vosso irmão e companheiro nas aflições. Porque naquela época passava uma aflição muito grande. O imperador que estava naqueles dias, Domiciliano, né? Domiciliano. E ele era um imperador que exigia para si adoração como Deus. E acontece que nós vamos ver depois, quando nós entrarmos na carta, nós vamos ver lá que
tinha uma das igrejas, tinha um trono de Satanás. Nós vamos falar nisso mais tarde. Mas o que eu quero dizer é que ele exigia a adoração de Deus. Como Deus, ele exigia dos cristãos e de todos uma adoração, porque eles se achavam Deus. Mas nós vemos que isso, os servos do Senhor jamais iriam adorar um homem. E por isso era a perseguição aos filhos de Deus, aos cristãos, era grande, não porque eles adoravam a Cristo, porque eles não tinham muita preocupação dos cristãos adorar a Cristo, de maneira nenhuma, mas eles queriam que eles adorassem a Cristo e também a César. E aqui está, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro nas aflições, no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Pátimos. Esta ilha era um lugar de colocar prisioneiro mesmo. As piores pessoas estavam ali. Vamos dizer, a escória da sociedade. Mas João, o servo do Senhor Jesus Cristo, estava naquela ilha, onde colocava os ladrões, os assassinos, as piores pessoas estavam ali. Aí também colocou esse apóstolo por causa do Senhor Jesus, porque pregava a palavra de Deus. É uma coisa muito interessante. Então, o que me chama a atenção é essa humildade dele, essa humildade que tem que ter em todo servo do Senhor, em todo servo. Vivemos numa época que há muitos reivindicando para si doutor em divindade, muitos reivindicando para si títulos para dizer, não, aquele é o fulano, é o cicrano. Mas esse homem, depois de ter servido ao Senhor por longos tempos, tem andado com o Senhor Jesus, mas também está presente com ele no dia da sua crucificação, ter realmente estado com ele durante aqueles 40 dias depois que ressuscitou, e feita a sua obra ao longo dos tempos, andado com Paulo, Pedro, todos eles. Mas aqui ele chega ao ponto de dizer que dessa maneira, eu que também sou vosso irmão, que nós possamos ser sempre assim. Somos a cruz de Cristo, ela nos nivela a cruz de Cristo. Mas nós devemos entender que esse livro de Apocalipse mostra bem claro que Deus, ele é organizado, ele dirige-se à igreja, ele vai dirigir-se à igreja, mas ele não vai dirigir a todos antes de dirigir a um. Para que ele vai dirigir aquela pessoa, aquele líder, para que o líder passe uma mensagem para os demais. O pastor ou o líder, ele tinha uma responsabilidade. Nós vamos estudar com respeito às 7 igrejas e nós vamos ver que havia uma pessoa ali responsável pelo rebanho. Então nós vamos compreender isso. É isso mesmo, Rafael. Então eu vejo aí que o apóstolo João, ele passou por esse período estava nessa perseguição. Aqui, qual é a data mais ou menos disso aqui? Foi no ano, se não me engano, 94, mais ou menos. Até 96 por aí, né? 94 a 96 foi o que passou realmente esse momento aqui, né? Mas nós vamos dar continuidade. Aí, nós vemos a ilha de Pátimos, só para falar um pouquinho concernente a isso, é uma ilha que ficava a cerca de 80 quilômetros de Éfeso, né? De Éfeso, mais ou menos 80 quilômetros ao sudoeste. Então, é onde ficava essa ilha, realmente lugar de bandido. Mas ali estava aquele servo do Senhor e Deus foi dar revelações profundas ao seu servo nesse lugar de tanta dificuldade. E agora nós vamos ver o verso 10 que está dizendo: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Eu vi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia,
a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Então nós aqui nós vemos que havia uma igreja local. Nós sabemos que vivemos numa época que até mesmo tem uma seita aí que apoia muito isso, tem a teologia vamos dizer, dos desengrejados, vamos dizer assim, não é? Que as pessoas não querem congregar mais, acham que não precisam mais de congregação. Aqui nós estamos falando realmente que havia uma mensagem do Senhor Jesus Cristo para uma igreja local. Havia muitas igrejas, não havia só 7 naquela época, havia várias e várias igrejas, mas esta mensagem a qual vai ser dirigida são mensagens a qual é pertinente para os nossos dias hoje, é para nós hoje, porque muitas coisas que vão passar, que estava passando naquelas igrejas, são coisas que também estão passando nos nossos dias hoje. Também está passando. Sei que muitas vezes, quando nós vamos estudar, talvez que cada igreja daquela pode representar uma época, mas a palavra de Deus, ela é pertinente. Toda a palavra de Deus, quando nós vamos meditar nela, ela tem aplicação para os nossos dias. Exatamente por isso aí, porque nós vamos encaixá-la nos nossos dias, porque ela nos molda, ela verdadeiramente tem uma mensagem para nós que nos exorta, que nos chama a atenção. Sobre o versículo 10, Rafael. Pastor, é interessante que o senhor comentou agora a respeito dessa experiência que o senhor teve. Nós vamos ver em relação às 7 cartas, né, que Cristo enviou, entregou para João, ver se passa no crivo, né? Porque lá está escrito lá exortações que realmente nós temos que rever as condições da igreja hoje. Aqui no versículo 10, o apóstolo João, ele foi arrebatado em espírito, né? Ele, de por detrás, ouviu uma grande voz como de trombeta. Foi muito semelhante quando Moisés recebeu as leis também, foi com um som de trombeta, né? Então aqui estava recebendo também de Deus uma revelação. Esse dia do Senhor aqui, dizem que é o domingo, tá? Muitos não aceitam isso, mas pelo fato de Jesus ter ressuscitado no domingo e por ele ter usado o termo Senhor direcionando a Cristo. Mas nós vamos unir ali os versículos de 12 ao 16, porque aí a gente comenta já tudo junto a respeito das igrejas. Então nós vemos aqui, por interessante como bem pontuou aí o diácono Rafael, no dia do Senhor, né? E foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. É exatamente isso aí. Nós sabemos que há essa divergência, né? Mas lógico, todos nós sabemos que quando se fala no dia do Senhor, é o domingo, o qual o Senhor ressuscitou. E tem várias passagens que nos prova isso. Então, esse dia do Senhor que é falado na Bíblia aqui é o domingo, o dia o qual o Senhor ressuscitou. E é muito interessante nós entendermos isso. É bem claro na Bíblia quando nós entendemos, quando é mencionado o dia do Senhor, no caso, na Bíblia, aqui no Novo Testamento, já falando no dia da ressurreição do Senhor Jesus, né? Aqui, então, o verso 11 está dizendo que dizia que vez escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Isso que eu quero dizer, que eu chamei a atenção um pouco dos irmãos, a questão da igreja. O Senhor tem uma mensagem à igreja. A mensagem à igreja. E nós somos igreja quando nós reunimos, quando nós congregamos. Se nós congregarmos, somos a igreja do Senhor, apesar que somos individual. Mas acontece que, mesmo individual, nós fazemos parte de um corpo. Nós, na verdade, somos a igreja
fazemos parte, a igreja significa corpo do Senhor. E a igreja também, se nós entendemos, quando nós vamos ler o capítulo 15 de João, nós vemos que a igreja, ela é comparada também à árvore, aquela árvore. E Jesus, ele disse: eu sou a videira e vós somos os galhos. Então, toda o galho, né, todo aquele que é ligado em mim, então, e eu nele, então, esse é fortalecido. Então, nós temos que estar ligados no Senhor. E nós fazemos parte do corpo de Cristo. Embora nós somos igrejas individual, somos o templo do Senhor, mas nós precisamos estar juntos, conectados, ligados. A palavra de Deus, ela diz assim em Efésios, no capítulo 4, verso 20, todo o corpo, ele bem ajustado, ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. A igreja precisa estar realmente unida, porque, na verdade, se nós entendermos aqui, a igreja de Éfeso, ela tinha, era um corpo, tinha vários e vários membros ali. E havia um líder, uma cabeça, o qual iria receber uma mensagem para entregar aos demais. Se nós entendermos que assim era Esmirna, assim também era Pérgamo, e assim também era Tiatira, tinha um líder, todas elas tinham um líder. Agora, só que nós temos que entender que logo em seguida nós vamos dar continuidade, nós vamos entender que havia um responsável por aquele rebanho, o qual estava nas mãos do Senhor. Isso mostra a situação dos pastores, dos líderes que estão nas mãos do Senhor, a responsabilidade que tem cada um deles. E a igreja em si, porque muitos hoje estão vivendo uma vida assim, distante do corpo de Cristo, achando que não precisa congregar, não precisa estar em comunhão uns com os outros. E isso é um engano muito grande, porque o Evangelho, ele já foi anunciado, ele já foi escrito como funcionam as coisas. Hoje, às vezes eu me deparo com pessoas que são revoltadas com o sistema, vamos dizer, para que pastores? Para que? Não precisa mais disso. Nós vemos isso na internet muitas vezes, e às vezes encontra um irmão que muitas vezes está fraco, está nas suas casas, não quer mais ir para a igreja, mas realmente não entende que precisa congregar e precisa se sujeitar a um comando ao qual foi instituído por Deus. Porque assim é o que acontece. Aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, vamos dizer, em Gálatas, ele já alerta isso no capítulo 2, por aí, de Gálatas, ele já alerta que nós não podemos pregar um outro evangelho. Existe um evangelho ao qual constituiu pastores, obreiros, mestres, apóstolo, profeta, instituiu uma liderança para tomar conta do rebanho, ao qual Deus vai cobrar deles. E nós vamos ver aqui, nós vamos aprofundar um pouquinho mais nisso aqui, daqui a pouco, com certeza, a esse respeito, a responsabilidade do líder e a responsabilidade que tem as ovelhas de também ouvir a mensagem do líder ao qual foi constituído por Deus. Isso é muito interessante, nós vemos isso aí. No verso 13 está dizendo, no meio da... nós vamos ver verso 12. Verso 12 está dizendo, e virei-me para ver quem falava comigo. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro. O verso 14, e a sua cabeça e cabelos eram brancos, como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao ladão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz é como a voz de muitas águas. É uma visão tremenda, No verso 3 está dizendo, no meio dos 7 castiçais,
um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés numa veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Um semelhante aos filhos do homem. Temos referência desse Filho do Homem, muitas vezes, para não ter dúvida nenhuma, a quem representa esse Filho do Homem. Tem menção dessa aí no Velho Testamento, Rafael? Nós vemos que temos aí em Daniel, no capítulo 7, verso 13, né? Apresenta lá também como Filho do Homem. E 10, versos 5 e 16, é uma visão muito tremenda que ele tem ali de Cristo, né? Exatamente, pastor. É muito tremenda. Esses detalhes, eles não são... eles têm significados fortíssimos. Aí você pega aqui, o cabelo era branco como a lã, né? O branco representa a pureza, tanto a pureza e por ser cabelo, a sabedoria. E aí nós vimos aqui os olhos como chama de fogo, né? Que Deus, Cristo, ele está de olho em tudo que está acontecendo, nada está passando despercebido. Inclusive, ele vai mencionar isso nas cartas, como ele está de olho na igreja. E aí nós vimos aqui a questão da pureza do ouro, da divindade. Então, essa revelação, essa visão do apóstolo João mostrou como o Filho do Homem, né, representando a aparência humana, como Cristo, para representar o próprio Cristo, e de uma forma completa, né, de uma forma completa, em que não é mais o Cristo que o próprio apóstolo João reconheceu. Também havia também essa distinção. O Cristo que o apóstolo João conheceu, ele sentiu fome, sentiu frio, ele chorou, ele teve cansaço, né? Mas esse Cristo aqui não. Aqui já foi o Cristo ressurreto, já glorificado pelo Pai. Então, ele é o cabeça da igreja, né, pastor? E é interessante aqui, bem entendermos, eu já há muito tempo, talvez assim, há uns 42 anos atrás, ou daí mais de 40 anos atrás, e mais, eu vi uma senhora, ela estava dizendo assim uma vez, mas por que filho do homem? Por que ele dizia filho do homem? Não era filho do homem, era filho de Deus, por que dizer filho do homem? Acontece que quando essa expressão filho do homem, fala da humanidade de Cristo, do lado humano de Cristo, da emanação do próprio Deus, quando ele se tornou imanente, quando ele se tornou Deus conosco, quando ele se fez carne, fala da humanidade realmente de Cristo, o Filho do Homem. Isso denota realmente o lado humano. Isso a glória de Deus é maravilhosa. Nós entendermos isso, o privilégio que Deus nos dá. Deus dá ao homem e denotando o seu amor infinito, ao qual nós não podemos entender o quanto Deus ama o ser humano. Ama demais, porque nós vemos que ele se tornou realmente um homem e foi então assunto ao céu, e agora ele estava glorificado, e agora semelhante ao Filho do Homem. Ele estava nessa semelhança, ainda que com muita glória em si, mas era um homem. Nós sabemos que então no trono de Deus está ali um homem chamado Jesus Cristo, Senhor Jesus. E então isso representa o quanto ele nos ama, o quanto realmente ele importa conosco, né? Então essa fala da humanidade do Senhor Jesus Cristo quando se fala do Filho do Homem. Então nós vamos ver aqui então essas mesmas aparências, como eu já disse, ela teve outras passagens, foi, vamos dizer assim, uma aparição do próprio Senhor Jesus Cristo no Velho Testamento. Quando o Daniel teve aquela visão no capítulo 7, verso 13, ele viu essa semelhança, e o cabelo, esses brilhos, cinto, viu? Mais ou menos tudo isso aí, e no 10, capítulo 5 também de Daniel, e verso 16 também, nós vemos aí
esse tipo de visão, essa visão. Jesus, então, aparecendo no Velho Testamento, para termos esse entendimento. Agora nós vamos ver aqui, no verso 16, está dizendo: ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como um sol quando na sua força resplandece. Aqui, quando ele fala, ele tinha na sua destra 7 estrelas, essas 7 estrelas, nós vamos ver a interpretação de tudo isso. O próprio Senhor nos dá essa interpretação no versículo 20. Então, vamos dizer, os 7 castiçais, que representa as 7 igrejas. E castiçais era vamos dizer, tipo um candelabro, né? Que tinha, vamos dizer, 7 saídas, as lamparinas, qual lugar que colocava o azeite, colocava numa repartição só o azeite, e o azeite então lubrificava todas aquelas 7, vamos dizer, lamparinas, mas ali colocava num reservatório e o azeite enchia todas. Assim, para os irmãos entenderem, é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é assim. Nós sabemos que há um só Espírito ao qual fortalece toda a igreja. Assim também como o Senhor Jesus dá aquele exemplo no capítulo 15 de João: eu sou a videira e vós sois os galhos, aquele que não tiver ligado em mim é cortado e lançado fora, porque a seiva que alimenta toda a árvore é o Espírito Santo. Então tem que estar ligado na árvore, os galhos têm que estar ligados para que possa ser alimentado, né? Então nós vamos entender que isso é maravilhoso, ter esse entendimento. Mas aqui nesse versículo está dizendo aqui: ele tinha na sua destra 7 estrelas. Essas 7 estrelas representa aqui, nós sabemos que ele está representando os pastores da igreja, ou os líderes da igreja, que está representando, que estava nas mãos do Senhor. Aí vemos assim a responsabilidade que tem hoje os pastores, né? Os pastores hoje, que tão facilmente as pessoas se denominam pastores, não vê que realmente estão nas mãos do Senhor. Exato, nós temos que orar muito pelos pastores, porque é um trabalho árduo, é uma responsabilidade muito grande, e é algo que é um dom de Deus, e o pastor tem que entender o que ele é. Ele é uma estrela, ele é não uma estrela como, né? Ele é uma estrela da forma que o apóstolo João viu, separado ali para cuidar de um rebanho. Então nós temos que orar muito pelos pastores, temos que ajudar os pastores, né, o quanto antes, o máximo nós podemos, mas temos que ter a responsabilidade de entender o que é ser um pastor. O pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas, né? Ele tem um trabalho a fazer, uma responsabilidade muito grande. O apóstolo Tiago diz que quanto mais recebeste, maior será o juízo para aquele que está recebendo. Então, hoje em dia, nós vamos entrar nas cartas, e vamos entrar até a última carta, que é a Laodiceia. Nós vamos ver que, infelizmente, tem muitas pessoas aí que não foram chamadas para pastorear e não fazem um trabalho de pastor. E nós temos que, através da Bíblia, através das Escrituras, poder reconhecer realmente e prestar atenção realmente que são os pastores. Mas lembrando que o pastor também comete falhas, né, pastor? Exatamente isso aí. Nós temos que aprender a separar as coisas, né? Apesar de existir falsos pastores, existem os verdadeiros. Existem aqueles que Deus está escolhendo para cuidar das ovelhas. Porque tem igreja, tem povo, tem pessoas. Mas infelizmente hoje está muito difícil essa geração que nós estamos vivendo hoje. Inclusive, tanto os pastores têm, na verdade, a sua responsabilidade muito grande concernente ao rebanho, e Deus vai cobrar realmente deles
essa responsabilidade. E nós vemos assim, como nos alerta também Hebreus, no capítulo 13, verso 7, está dizendo assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Então nós vemos que também aqui está demonstrando, e nós sabemos que nos nossos dias há pastores que dão a sua vida pelas ovelhas, há pastores que zelam pela palavra de Deus, que faz tudo para que a palavra de Deus vá avante. Mas acontece que os pastores, eles são servos constituídos por Deus. E muitas vezes, ao longo da palavra de Deus, quando nós vamos meditar na palavra de Deus, quando se fala de pastores, são líderes. São líderes. E quando nós vamos ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, vamos lendo a história, houve sempre pessoas que não quis sujeitar aos seus líderes. Foi assim no Velho Testamento e é assim nos nossos dias. Que, na verdade, temos que ter esse cuidado. E sabemos que nós vivemos também por fé. E crer sempre que Deus tem nos colocado um pastor, um líder, ao qual ele ora, ele busca a Deus, ele zela da minha alma, zela realmente de mim e vai me levar para Cristo. E eu tenho o meu manual de instrução, a qual a Bíblia Sagrada, através da mesma eu sei se a mensagem que ele está falando é de Deus ou não. É através da Bíblia que eu confiro se ele está certo ou não, e preciso sujeitar. Então, dizendo: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, e a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Isso é muito importante. Vivemos numa época hoje, não olha para mim, não olha para mim, mas olha para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Mas não é isso que a Bíblia ensina. O apóstolo Paulo chegou uma vez a dizer: sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós precisamos assumir a postura e falar: olha para mim, porque na verdade o que nós temos que refletir é Cristo. E eu já vi muitas pessoas falar assim: mas eu não tenho que dar satisfação a homem, não, eu sirvo a Deus. É uma pessoa completamente equivocada, porque Deus nos chamou e colocou sobre nós líderes. Ele mesmo constituiu líderes que vai nos orientar e nos nortear. E muitas vezes hoje vivemos uma época que muitas pessoas não querem se sujeitar realmente a ordenância, não quer realmente obedecer. Nós vemos no verso 17 ainda de Hebreus, está dizendo assim: obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Então nós vemos aqui a palavra de Deus. Isso não é uma palavra do pastor Walter, estou lendo aqui a palavra de Deus, Hebreus no capítulo 13, verso 17, obedecei os vossos pastores. E vemos uma época hoje que a igreja do Senhor está vivendo uma época assim de, vamos dizer assim, as pessoas estão vivendo conforme o que passa na sua cabeça. Não dão satisfação para o pastor, não conversam com o pastor, não deixa ser pastoreado, porque todo pastor, que se nós entendemos qual é o ofício do pastor, é conduzir as ovelhas para ser alimentadas. Se eu faço parte da Igreja Batista Vida Nova, vamos dizer, tem os dias de alimentação na Batista Vida Nova. Tem a hora que é servido o banquete para que as pessoas, para que os membros venham, para que as ovelhas venham se alimentar. E muitas vezes ovelhas têm faltado esses momentos de comida. Às vezes é na oração, se às vezes é a escola bíblica dominical, culto de ensino, se às vezes vamos dizer assim, estão faltando os momentos em que está servindo alimentação. Aí o que vai acontecer? Os crentes vão ficar raquíticos. Não vai ter um crescimento saudável, porque não está alimentando bem. E acontece que, se a negligência do pastor,
Deus vai cobrar dele. Agora, se é negligência das ovelhas, também Deus vai cobrar. Porque quem nos molda é a palavra. É a palavra de Deus que nos molda. Então, a palavra de Deus só vai me moldar se eu ler ela. E se eu desejar no coração praticá-la. A palavra de Deus só vai me moldar se eu ouvir. Agora, tem muitos que não estão ouvindo a palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir. E muitos, como vai ter fé se não ouve a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela me ensina a ser um bom pai. A palavra de Deus me ensina a ser um bom trabalhador, um bom servo. É a palavra. Agora, se eu não sou orientado pela palavra, e se Deus constituir um líder, um pastor, um líder, ao qual é meu pastor, ele tem uma palavra de Deus para a minha vida. E no dia que eu perder essa fé, então eu tenho que procurar outro. Mas eu preciso entender que o pastor ao qual Deus colocou na minha vida, ele vai me nortear. E em nome de Jesus Cristo, toma isso, obedecei os vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam, e não faça gemendo, porque isso não vos será útil. E quando nós voltamos aqui para Apocalipse, o qual é o livro que nós estamos lendo, hoje, estamos estudando hoje, no verso 16, ele tinha nas suas mãos, na sua destra, 7 estrelas. Isso nós vamos tendo, para que os irmãos possam entender. João tem aquela visão, os castiçais que representam a igreja, e e Jesus estava andando no meio da igreja. Ele andava no meio da igreja, né? Mas está dizendo aqui que os pastores que representam aqui essas estrelas estavam nas suas mãos. Então, eu creio que Deus tem nas mãos o meu pastor. Eu creio que Deus tem nas mãos o seu pastor. Então, se você perder esta fé, se você não está na obediência, não está debaixo de obediência, procure uma igreja. O Senhor tem uma mensagem para a igreja. Essa igreja onde eu congrego, a igreja onde você congrega, Deus tem uma mensagem para esta igreja. Se você não está ouvindo, procure ouvi-la. Deus está falando com uma igreja. Não pensa assim, mas Deus vai falar, eu sou da igreja também. Mas nós somos a igreja, essa mensagem de Cristo dirigida à igreja coletiva, e também ela é individual. Porque eu tenho que estar inserido na igreja. Quando se fala de igreja, fala de comunhão, fala de, vamos dizer, fala de unidade, fala de coletividade. É muitos, mas que na verdade se torna um só. E isso é muito importante nós entendermos. Nós vamos aqui para o versículo então de 17, dizendo: eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, as que são, as que depois desta hão de acontecer. Esse é um resumo também, assim, muito em breve, do livro de Apocalipse, né? O verso 19. Exatamente, pastor. Verso 19 do Apocalipse. Essas são as 3 revelações do livro. Então, o apóstolo João, então, ele vai escrever das coisas que tem visto, né? Ou seja, das visões, inclusive nós comentamos várias aqui, e aí as visões seguintes, né? Das coisas que são, representando aí as cartas das igrejas, ou seja, a igreja contemporânea daquela época, a igreja histórica, e as que depois dessas coisas hão de acontecer, a partir do capítulo 4, que o apóstolo João fala assim: depois dessas coisas, então, eu vi uma porta no céu. Então ele começa o capítulo 4 a falar do futuro. Então nós vemos aqui que a chave para a interpretação do Apocalipse está nesse versículo 19, onde Jesus, ele fala: escreve todas as coisas, ou seja, o Apocalipse inteiro,
das coisas que tem visto, as visões, das que são, das 7 cartas, das cartas às igrejas, e as que depois dessas hão de acontecer, do futuro, a partir do capítulo 4, entre o capítulo 4 e o capítulo 22. Pastor. Então nós vemos aqui, o Diácono deixou bem explicado, e aí já colocou aí a divisão, né, do livro de Apocalipse, né, dividido em 3, escreve as coisas que tens visto, os que são, as que depois esta hão de acontecer, como ele bem falou, a partir do verso 4 são as coisas futuras, a partir do capítulo 4, né? Aí no versículo 20 está dizendo: o mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra, os dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, isso é os líderes, né? E os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Então, as 7 igrejas. Por isso, eu quero dizer a você, se você não faz parte da igreja que representa o corpo de Cristo, se você não está em comunhão com o corpo de Cristo, se você não está interligado nesse corpo, você procura realmente entrar em comunhão, ser assíduo participante do corpo, para o desenvolvimento desse corpo, para que Efésios 4:20 possa cumprir na sua vida. O corpo ele precisa ser bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Cada parte, a justa operação de cada parte faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, em nome do Senhor Jesus, na verdade, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós recebemos muito privilégio, mas temos que entender que é também obrigações. Há obrigações as quais nos competem. Nós não podemos negligenciar aquilo que somente nós podemos fazer. Então, nós precisamos uns dos outros. Se você faz parte desta igreja, procura estar ligado, né, no corpo, fazendo tudo para que haja um bom crescimento, porque isso agrada a Deus. O corpo de Cristo, que é a igreja a qual você congrega, precisa de você. Se você não está frequentando, se você está longe, procura entrar em comunhão com os demais irmãos, porque nós precisamos uns dos outros. Não sei o que parte desse corpo você representa. Talvez você é a boca, talvez você é o braço, talvez você faz parte da perna, talvez você faz parte realmente do corpo ao qual não pode ficar sem você. E o corpo até mesmo tem estado parado, por falta de você. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta, seja forte, venha fazer parte do corpo de Cristo, porque há uma mensagem para este corpo, para esta igreja, a qual está sendo falada e dirigida. Talvez você não está ouvindo, talvez esta mensagem não está chegando a você, a mensagem que está sendo falada na igreja, e porque você não está nela nesse momento, porque por alguma maneira você está desligado, não está ouvindo, não está recebendo o alimento para que você possa desenvolver. Então, está aí esta mensagem em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, entra o capítulo 2, as cartas às 7 às 7 igrejas da Ásia. A primeira carta à igreja de Éfeso. Eu não sei se podemos entrar nela hoje. Quanto tempo nós temos de... Mais 12 minutos. Nós temos 12 minutos ainda, né? Então, tudo bem. Nós podemos falar um pouco, uma introdução dessa carta aqui. O diácono Rafael, aqui no versículo 1 está dizendo: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer maus,
e pusestes à prova os que dizem ser apóstolo e não são. Tu o achastes mentirosos. Nós vamos aqui nesse pedaço aqui, para começar, vemos aqui, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, e isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Como nós já dissemos antes, as 7 estrelas está nas mãos do Senhor, 7 pastores. E aqui eu posso dizer, todos os pastores da igreja está nas mãos do Senhor. Está nas mãos do Senhor. E o Senhor anda no meio dos castiçais, que é no meio da igreja. Ele entrando, um dia, Rafael, há muito tempo atrás, eu ouvi um testemunho, um senhor dando um testemunho assim, que ele levantou, um pastor muito conhecido, ele levantou para pregar de manhã, e já muito assim, preocupado, quer dizer, para que os irmãos possam entender, é o seguinte, ele foi dormir, né, já muito preocupado com a mensagem ao qual ele ia pregar de manhã. Então ele pegou e dormiu. Acontece que ele teve um sonho muito forte, e esse sonho, esse senhor que já estava na igreja e pregava a palavra, ele estava pregando a palavra, e notou que, da maneira que ele pregava a palavra, tinha um senhor que estava sentado no banco da frente e não tirava os olhos dele. Estava com os olhos assim, voltados para ele, me chamava a atenção, aquele homem que estava olhando para ele a todo tempo, e ele ficou incomodado. Era um homem novo, parece que eu não tinha visto ele ali outras vezes. Ele continuou pregando, aí só que ele pensando na sua mensagem, durante a sua mensagem, pensando, assim que terminar, eu vou ver se eu converso com aquele homem, quer saber quem é ele, né? E chamou a atenção. Ele pregou, terminou a mensagem, aí veio um, conversou com ele, veio outro, conversou com ele, aquele negócio e tal, e ele procurou desocupar para falar com aquele homem, que ele viu ali, ele saiu. E a hora que ele saiu, aí ele procurou a um senhor de idade que estava lá, falou, mas você sabe quem era aquele homem que estava sentado aqui na frente? Aquele homem que ele não tirava os olhos de mim, você sabe quem era ele? Aí aquele senhor já de idade, ele pegou e falou assim, poxa, o senhor não conhece ele, não? Está brincando comigo, o senhor não conhece ele, não sabe quem é? Não sei, eu estava muito ocupado, eu queria dar uma palavrinha com ele, e realmente eu fiquei, não pude chegar a tempo. Mas você sabe quem é ele? Fala para mim quem é ele. E o homem falou, poxa, então o senhor não sabe, eu vou te dizer. Que ele era Jesus. Era Jesus, Jesus estava aqui. E o pastor, mas Jesus estava aqui? E diante daquilo, ele acordou tão espantado, ele trêmulo. Essa é a verdade. Jesus anda no meio dos castiçais de ouro, no meio da igreja, sabendo o que ela pensa, o que ela quer, né? Tudo isso aí. Exatamente, pastor. O verso, você quer comentar aqui isso no respeito aqui? Quer fazer a leitura do 2 ou 3? Vamos fazer. Houve o elogio e depois a exortação, né? Uhum. Vamos seguir o 3? O verso 3. Ok. Então, só voltando o 2 para recapitular, dizendo, eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer o maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolo e não são, tu achastes mentirosos. Aí também eu vejo aqui que ele era uma igreja que ela tinha um conhecimento muito grande, e ela percebeu que havia falsos profetas ali, e pelo aquilo que eles falavam, ela logo percebeu que por si só, porque era uma igreja que antes era pastoreada também, até pelo apóstolo Paulo, né? Exatamente. A igreja colocou os apóstolos à prova e Jesus colocou a igreja à prova, né? A igreja aqui, ela tem o papel fundamental de analisar os ensinos que são oferecidos na igreja. E Jesus sabia que eles eram falsos apóstolos. Tanto que Jesus ele fala, puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são, né? Eu já falei, não são, eu sei que eles não são, mas vocês foram lá e testaram e viram também que não é. Então isso foi um ponto positivo. É um trabalho que a igreja deve fazer. O que nós podemos pegar para nós aqui é um trabalho que a igreja deve fazer, colocar à prova todos os ensinos da igreja, se ela é fiel. Para entender um pouco aqui, a igreja de Éfeso,
foi a igreja, foi a região onde Jesus operou com o maior número de sinais de maravilha através da vida do apóstolo Paulo. Éfeso era uma cidade movida com uma magia muito forte, inclusive tinha uma escola de bruxa, de magia na cidade. Existe um livro de magia muito conhecido, eu não vou aqui falar o nome dele, mas ele é muito conhecido, principalmente no Brasil, com livros de magia de Éfeso e do Egito. E na época que o apóstolo Paulo pregou o evangelho, Deus operou maravilhas, porque houve uma batalha espiritual muito grande. Pessoas doentes eram curadas, eram libertas, e houve uma convenção em massa. Os cidadãos que convertiam, eles queimavam seus livros de magia, que eram caríssimos, no meio da praça. Acendiam fogueiras com diversos livros de magia. Houve realmente uma convenção em massa. Ao contrário da cidade de Atenas, que lá em Atos 17, o apóstolo Paulo prega e ele não tem muito êxito. Inclusive, ele não abriu igreja lá, porque havia uma vaidade intelectual muito grande em Atenas. Eles se achavam superiores, um entendimento superior. Então, a falta da humildade, a vaidade intelectual de Atenas não deixou que os atenienses recebessem realmente ali o impacto da mensagem do evangelho. Mas Éfeso não, Éfeso foi uma convenção em massa, era uma cidade rica, portuária, e houve um avivamento muito grande, uma manifestação de Deus muito grande ali. E aí nós vemos aqui no versículo 4: tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, ou seja, o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu catiçal, e se não se arrependeres. Agora, pastor, lembrar onde caiu. Quem cai sabe onde caiu. Às vezes, aos olhos dos outros, você não vê. Nós não temos esse papel, as pessoas não têm que ver. Mas quem caiu, lembra onde caiu, volta. Onde que a pessoa cai? Não perdoa, passa por cima, né? Não libera um perdão, sai da igreja, vai para outra igreja e acabou. Finge que não está acontecendo nada. Dentre outras coisas mais, porque nós temos que entender que existe. Eu lembro, pastor, que eu estava em Portugal, e quando eu comecei a estruturar em Portugal, eu pensei, agora eu vou ficar aqui e vou construir minha vida aqui. Isso foi em novembro. Em março, eu já estava aqui nos Estados Unidos, em março. Olha para você ver, meses depois, sem plano nenhum. Um pastor da minha igreja, quando chamou de revelação, disse que eu tinha que urgentemente fazer as pazes com uma pessoa que eu tinha desentendido. E de fato eu fiz as pazes com essa pessoa, e meses depois eu saí de Portugal. Ou seja, se eu não tivesse consertado aquilo, nunca mais eu veria essa pessoa, não. Essa pessoa está aí no mundo espalhado aí. Foi um desentendimento que precisava ser consertado. Então, nós temos que, de certa forma, observar os nossos passos do dia a dia. Para que às vezes a pessoa cai e ela não sabe que ela caiu. Então, as primeiras obras do povo de Éfeso eram obras que eles experimentaram, né, com muito amor, amaram a volta de Cristo, viveram ali aquela busca intensa, como qualquer um que se converte hoje. O cristão, quando ele se converte, ele está no primeiro amor, ele se entrega mais, ele separa mais do mundo. Então, nós temos que botar no coração que essas obras elas têm que continuar, ela não pode parar. Lembrando também que as 7 cartas ela tem 2 conotações, que semana que vem nós vamos falar sobre isso. A primeira é que ela é uma mensagem para as igrejas da época histórica, e ela tem uma mensagem também profética histórica, né? Como uma cronologia das igrejas, uma cronologia profética, no qual nós estamos vivendo hoje, a última igreja. Pastor, se você quiser comentar também, pode comentar. Não, tudo bem. Nós temos, então nós aí, como bem falou aí, concernente
a igreja, o papel da igreja em examinar, vamos dizer, tudo aquilo que ela está aprendendo, e a igreja de Éfeso, ela teve aí como pastor, né, teve aí o apóstolo Paulo, pela história também fala que até mesmo João esteve pastoreando esta igreja de Éfeso. Era uma igreja estruturada na palavra mesmo. Então eles pôde perceber quando estava tendo um ensino realmente que era heresia, e eles inclusive realmente perceberam isso e rejeitaram realmente. E como bem o diácono bem falou, a questão que a igreja ela precisa ter isso, ela precisa ouvir, mas conferindo, ser um crente, vamos dizer, bereano, né? Bereano fala daqueles, no Atos dos Apóstolos, aqueles que ouvia todas as palavras, mas conferindo nas Escrituras. Então nós tem que entender que nós temos um manual de instrução, Nosso manual de instrução, nós temos que ser obediente aos nossos pastores, aos nossos líderes, quando nós vemos que está conferindo com a palavra de Deus. Sobretudo, nós temos a nossa a única regra de fé e prática é a palavra de Deus. E tudo tem que ser passado realmente pelo crivo da palavra de Deus. Por isso temos que ter uma vida de oração e súplica para que o Senhor possa nos dar discernimento, coragem para realmente cumprir. Então nós vemos aí que no verso 5 está dizendo: lembra-te depois de onde caiu, como ele bem falou, exatamente isso aí. Sabemos quando nós caímos, e aí nós temos que realmente pedir perdão. Bem, esse testemunho ao qual ele deu, e graças a Deus por isso, né? Ele quer ver o que, como o diácono bem falou, saiu de Portugal, e se ele não tivesse pedido perdão, ia ficar aquele negócio em aberto, né? Nós vemos aí no verso 6 está dizendo: tenho, porém isto, que aborrece. Nós vamos ver aqui que na primeira parte teve muito elogio, não é mesmo, diácono? Sim, exato. Muito elogio. Agora, a partir do verso 6 está dizendo: tem, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaítas, e as quais eu também aborreço. Que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas qual foi realmente aqui o defeito aqui desta igreja de Éfeso? Pastor, só retornando aqui, só comentando, os nicolaítas, né? Quem são os nicolaítas? Eles eram, alguns dizem, muitos acreditam que seja o diácono que fez parte do diaconado da igreja primitiva lá. Mas o de fato é que os nicolaítas, eles eram era uma seita formada por Nicolau, que acreditava no gnosticismo, né? Onde o corpo não contaminava a alma, ou seja, uma vez que você era salvo em Cristo, o teu corpo não fazia diferença, porque o teu corpo já era impuro, pecador. Então essa heresia, esse falso ensino era espalhado por Nicolau, e aderiram muita gente. A igreja de Éfeso não aceitou esse ensino. O que eram os ensinos? O que era a visão dos nicolaítas? Era ao contrário dos judaizantes. Enquanto os judaizantes eram super religiosos, queriam que a igreja primitiva fizesse parte do judaísmo para fazer parte do cristianismo, e havia aquela religiosidade toda excessiva, desgastante, que não era necessário. Por outro lado, havia os nicolaítas, que eles compartilhavam com as coisas do mundo de diversas formas. E tinha um comportamento imoral, não era? Um comportamento totalmente imoral. Então, isso que é os nicolaítas. Porque também a igreja hoje, só muito terminando, pessoal, a igreja hoje, nos dias de hoje, ela tem um grande problema. Eu quero deixar isso registrado aqui. A igreja hoje, ela tem a mania de querer saber até onde ela pode ir compartilhar as coisas com o mundo. Até onde eu posso ir, né? Até onde eu exagero. Ou seja, aos poucos nós vemos a igreja indo, encostando nas coisas do mundo, entendendo de que aquilo não vai trazer contaminação, e está trazendo contaminação. Então nós temos que realmente tomar muito cuidado com este ponto.
não ser religioso demais e não compactuar com as coisas do mundo. E também há uns estudiosos que vai pela linha que os nicolaítas também eram certamente adeptos do ensino de Balaão e que a imoralidade sexual não afetava a nossa salvação em Cristo. Sim, então eles tinham esse negócio aí. Eles achavam que a imoralidade inserida realmente, como bem disse o diácono Rafael. E dentro disso aí tem esses pensamentos realmente e vivemos, tem muitos crentes nos nossos dias dessa maneira, né? Que são servos do Senhor, mas levam uma vida realmente assim, que não pura, uma vida no sentido assim, moral diante de Cristo. Porque na verdade vivemos numa época em que a modernidade tem um tal negócio de ficar, né? Fica dali, está entre os jovens, vamos dizer. Eu já estou entrando para a casa dos 60, no meu tempo, na minha geração, não tinha isso, mas hoje parece que está liberal. Então tem que tomar muito cuidado, isso não pode haver dentro da casa do Senhor, e isso era já nos tempos passados, porque na verdade o pecado ele só muda de cara, né? Mas ele é o mesmo que teve em Balaão. Isso, quando nós falamos em Balaão, é no tempo de Moisés, ali, em Números, ali, depois do capítulo 22, a gente vai ver essa história. Você vê que há talvez mais de 4.000 anos atrás aí, ou mais de 5.000 anos, essa história. Então, só muda. E nos nossos dias, tem que tomar cuidado realmente com a imoralidade dentro da igreja. Então, e a palavra de Deus continua nos exortando para nós prestarmos atenção. E diz aqui no verso 7, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, seja forte e corajoso. Vença. Nós vamos parar por aqui. A partir da próxima semana, nós vamos começar a partir do verso 8 do capítulo 2, a segunda carta à igreja de Esmirna. Então, em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe de uma forma especial. Diácono Rafael. Graça e paz a todos. Lembrando que Jesus fez 3 elogios à igreja de Éfeso, que foi: ele sabe das tuas obras, ele sabe do teu trabalho, e ele sabe da tua paciência. Então, às vezes os irmãos não sabem, do lado não sabe, às vezes o pastor não pode estar vendo, às vezes o esposo não está vendo, o marido não está vendo, mas Cristo está vendo as tuas obras, a tua paciência, o teu trabalho. Então, o teu trabalho em Cristo não é vão. Então, eu quero que os irmãos aí continuem aí e saiba que Jesus ele está de olho. Salmo 23 diz que os olhos do Senhor estão sobre todas as pessoas, todos os habitantes da terra. Então, tenha uma boa noite, graça e paz. Semana que vem estaremos de volta aqui, falaremos do restante das igrejas do Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós estamos aqui na 60 da Horace Street, juntamente com o nosso pastor Aldemir e Anastácio e pastora Iracema Anastácio, também com um grupo de pastores e obreiros, sempre orando por vocês, buscando levar a palavra de Deus. Nós temos aqui o nosso trabalho na segunda-feira, a partir das 8 às 7, culto de oração. Na quarta-feira, das 7h30, a partir das 7h30, também o nosso culto de uma pregação forte, uma pregação que liberta, a palavra de Deus viva ao seu coração nas quarta-feiras. E nós temos aqui também na quinta-feira, com a missionária sunamita e o presbítero Júlio, uma palavra forte, uma palavra abençoada para a sua vida. E na quinta-feira, a partir exatamente das 7 horas. E nós temos aqui, então, no domingo, a partir das 9 horas, começa o nosso culto de ensino. E o nosso trabalho no domingo começa a partir das 9. E logo depois das 10, às 10 horas, já começa, então, o culto de ensino. Ou o culto de ensino, o culto da família, com o pastor Aldemir. Então, em nome do Senhor Jesus, fica conectado.
também tem a rádio que você possa acessar, a rádio usa.com.br. E se você quer ouvir música a noite toda, o dia todo, liga, conecta nessa rádio. É uma rádio realmente já do trabalho da Igreja Batista Vida Nova, no ar, né, 24 horas, você pode estar ouvindo uma programação realmente que vai edificar a sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Uma boa noite.